Márcia. Tudo bem, dona Márcia? Como é que está a dona Joana? Está tranquila? Espero que ela esteja bem. E a senhora também, toda a família, tá? Dona Ivani também, muito boa noite. Seja bem-vinda. Raquel, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas vocês. Tá? Elaine, que eu teimava em chamar de Eliana, né? Tudo bem, Elaine? Que bom tê-la conosco aqui também, nesse momento de estudo. Seja muito bem-vinda no nosso momento de reflexão. Eu sei que nós temos mais algumas pessoas aí aqui conosco, mas ainda não consigo ver quem são estas pessoas. Devagar a gente vai conhecendo, vai sabendo quem é, tá bom? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas todos vocês. A Cláudia Delfine também está conosco. Boa noite, Cláudia. Que bom tê-la conosco aqui também. Como é que está Uberlândia? Muito quente, chovendo. Em setembro, Uberlândia dá uns ventos fortes, né? Chega a formar uns redemoinhos aí na cidade. Eu lembro que a minha casa não tinha calçamento, não tinha calçada, aliás. Era um quintal todo aberto e de terra mesmo. No mês de setembro, o que dava de poeira na minha casa, em Uberlândia, era tenso. Mas é uma cidade muito querida, eu gosto demais de Uberlândia. Né? Muito bom. Que legal que esteja bom o clima por aí. Muito bem, gente, nós estamos aí chegando, as pessoas vão chegando. Nós saudamos a todos vocês. Tá? Quem eu não cumprimentei ainda, recebo o meu abraço também. Dona Celina, bom tê-la novamente conosco também nesse momento. Uma alegria em compartilhar com a senhora e com a sua família a mensagem do nosso Jesus. Hoje a nossa reflexão, como eu falei na semana passada, será a última do ano. Na semana que vem, na próxima quinta, a gente não terá o estudo, porque nós teremos a nossa programação natalina, que será transmitida também por esse mesmo canal. Tá? Na próxima quinta, só o horário que será às 20. Tá? Então, na próxima quinta, a nossa programação natalina às 20 horas. Tá? Então, se vocês quiserem compartilhar ou participar conosco aqui, será um prazer também, naquele dia, louvarmos ao nosso Deus, né, pelo nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom? Contamos então com a participação de vocês. Ivete Valério, seja muito bem-vinda também, Ivete, lá de Arujá. Deus abençoe muito a sua vida também. A Ivete também está sempre nos acompanhando, nos estudos da Hora Luterana também, né? Que bom a gente poder estudar junto a palavra do nosso Deus. Eu quero iniciar esse momento então com vocês, em nome do Deus Triuno, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos acompanhe, nos abençoe nesse momento de estudo. Hoje está começando um tempo, fechar o tempo, está trovejando, né? Pode ser que a gente tenha algum problema, espero que não, mas pode ser que a gente tenha algum problema aí na transmissão, tomara que não tenhamos. Está começando a trovejar e trovejando bastante por aqui. Como hoje eu quero conversar com vocês sobre como Jesus era chamado e qual o significado de alguns dos nomes pelos quais Jesus é conhecido, eu vou então começar cantando com vocês o cântico Seu Nome é Maravilhoso. Tá? É um cântico conhecido, né, da maioria das pessoas, e então a gente entoa este cântico para nós iniciarmos. Tá?
Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os nomes de Jesus, eles têm uns significados especiais. Ele é conhecido, né, de diversas maneiras: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Salvador, Cristo, o Messias, a rocha eterna, e ele fala de si como água da vida, enfim, tá? Jesus é conhecido de diversas maneiras. Daí a gente quer conversar um pouco a respeito disso nesse nosso momento de estudo, já que estamos aí na iminência de comemorarmos ou de celebrarmos o nascimento de Jesus, tá? Que legal, Sr. José Campana, muito bom ter a sua companhia aqui. Sr. José, lá de Mandaguari, no Paraná, que bom o senhor está com a gente aqui nesse momento de estudo também. Tá? Que legal, um abraço para toda a sua família, muito querida, também para o pastor, tá? O pastor da congregação, tá? Sebastião Antônio Souza, de Linhares, muito boa noite, Sebastião, que bom tê-lo aqui conosco também, tá? E a Dona Maria Garinha também está conosco, né? Seja muito bem-vindo, Dona Maria, boa noite para a senhora, Deus abençoe muito. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei. Eu acho que estou conseguindo cumprimentar a todos, tá? Acredito que sim, tá? Sebastião está melhor, conseguiu se recuperar da cirurgia, está bem. Sebastião passou por uma cirurgia cardíaca no início do ano, né? Espero que esteja bem recuperado, esteja bem, tá? A gente torce pelo Senhor, tá? Gabriela também, muito bem-vinda, Gabriela, boa noite, que bom ter também a sua companhia, tá? Daqui mais uma semana, a gente estará celebrando o nascimento de Jesus. O Natal chegou, tá? Parecia que iria demorar, parecia que o ano ia ser complicado, ia ser difícil, mas daí, Natal já chegou mais uma vez, tá? Mais uma vez, a gente pode lembrar da mensagem que ele traz consigo. A mensagem do Natal é maravilhosa, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça, de misericórdia de Deus para com todas as pessoas, tá? E a gente pode ver isso nos próprios nomes pelos quais Jesus é conhecido, pelos quais Jesus foi chamado na Bíblia, pelos profetas, pelos discípulos, pelo seu povo, e ele mesmo, né, se autodenominando de alguma forma. Tá? Os nomes de Jesus são muito especiais. Vocês têm curiosidade para saber o que significa o nome de vocês? Eu, preparando essa reflexão, eu nunca tinha feito isso, né? Na verdade, eu tinha uma ideia do meu nome e hoje eu estava pesquisando sobre os significados do meu nome e eu achei diferente do que eu imaginava que fosse, né? Diferente. Bom, a origem do nome é germânica, né? Isso não tem dúvidas, origem germânica, meu nome, Eumar, tá? E
o significado do meu nome é tudo brilhante. Eu achei interessante o significado do meu nome na pesquisa que eu fiz, né? Tudo brilhante. Né? Quando eu estou diante de uma luz, a testa começa a brilhar mais, né? Tá com menos cabelos e aí vai brilhando aí a testa também, né? Mas, brincadeira à parte, esse é o significado do meu nome, tudo brilhante. E aí eu fui pesquisando mais, aliás, procurem pesquisar o nome de vocês, procurem pesquisar o nome de vocês para vocês terem a ideia. Talvez até já tenham pesquisado, se alguém já pesquisou e quiser compartilhar para a gente conhecer também o que significa o seu nome, tá? Coloque aí para a gente saber. Na pesquisa eu vi algumas outras coisas mais, e eu vi que no Brasil são poucas pessoas que têm o meu nome, pela quantidade da população, tá? Nós temos aí cerca de 209 milhões de pessoas no Brasil, e destas, somente 0,0013% tem o nome de Elmar. Tá? Apenas cerca de 2.700 pessoas, 2.715, 17 pessoas têm o nome de Elmar. Tá? Essa é a pesquisa do meu nome, que eu, pensando aqui, já que eu ia falar sobre os nomes de Jesus, né, trazer essa informação sobre o meu nome e incentivar vocês a pesquisarem sobre o nome de vocês. O meu sobrenome, Hoffmann, que sempre eu dizia assim que meu sobrenome significa homem de esperança, né? Hoffmann, né? Esperança, homem, enfim, dividindo aí o nome ao meio. Mas a pesquisa que eu fiz, ele significa lavrador, tá? Homem que trabalha no campo. Tá? Eu trabalhei no campo durante até meus 18 anos. Até meus 18 anos eu trabalhei no campo, trabalhei em lavoura. Tá? Mas esse é o significado. Mas não é o que importa, só por curiosidade mesmo e para incentivar vocês a fazerem a pesquisa do nome de vocês, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o nome de vocês, tá bom? Hoje, o que eu gostaria de falar, então, é sobre os nomes de Jesus, os nomes dados ao Messias, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São vários nomes mencionados mesmo. No Antigo Testamento, há menção de ungido, o prometido, o consolador, o ajudador, o rochedo da salvação, o mais formoso, tá? A estrela de Jacó. Tá? São todos nomes aqui que estão presentes no Antigo Testamento, que se referem a Jesus, que falam a respeito de Jesus. Tá? Estes são alguns nomes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também tem muitos nomes pelos quais Jesus é conhecido, tá? Ou nomes pelos quais ele mesmo se identificou. Tá? Quando, por exemplo, o anjo veio anunciar para Maria que ela daria luz a um filho, que ela ficaria grávida do Espírito Santo e daria à luz a um filho, o anjo disse para Maria, ele será o Filho de Deus, tá? E você porá o nome dele de Jesus. Tá? Então o anjo disse para Maria pôr o nome da criança, o nome de Jesus. Depois a gente vai ver por quê? Por que Jesus? Né? O que significa o nome Jesus? Quando Paulo fala a respeito de Jesus, Paulo chama de mediador e advogado. Tá? Paulo lembra assim que se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai do céu, que é Jesus. Tá? E ele, então, é o mediador entre Deus e os homens.
Por isso é que quando nós oramos, nós sempre dizemos em nome de Jesus. É Jesus que media, é Jesus que leva ao Pai as nossas intercessões, as nossas orações, as nossas súplicas, e também recebe a nossa gratidão. Tá? Então ele é o mediador entre os homens e Deus, e ele é o nosso advogado. Tá? Ele é quem nos defende diante ou junto ao Pai Celestial. Tá? Então Jesus é conhecido assim também na Bíblia. Ou também é chamado no Novo Testamento de o Senhor ou o Sumo Sacerdote. Tá? A gente lembra no Antigo Testamento que os sumos sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis por irem ao templo, por entrarem no Santíssimo, né, junto ao altar, e eles lá faziam o sacrifício pela expiação do pecado, pelo perdão, né, pedindo ou buscando o perdão de Deus. Então vejam, Jesus é chamado também no Novo Testamento de o sumo sacerdote, porque foi Jesus quem expiou os nossos pecados, foi Jesus quem fez o sacrifício em nosso favor, em nosso lugar. Então veja que cada nome de Jesus, cada nome pelo qual Jesus é conhecido, tem o seu porquê, a sua razão de ser. Tá? Então é importante a gente ter esse breve conhecimento também. Tá? Então vejam, os nomes relacionados a Jesus, é importante a gente conhecê-los. Né? O povo do Antigo Testamento e os próprios seguidores de Jesus também no Novo Testamento chamaram a ele de Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Tá? Chamaram ele de Mestre, o grande profeta. Tá? Em vários textos bíblicos tem essa relação, né? De Jesus como o filho de Davi, e ele é da descendência de Davi. Maria fazia parte da família de Davi. Tá? Por isso, Jesus é da descendência de Davi, ou filho de Davi. Tá? E vários textos no Antigo Testamento também relacionavam Jesus a Davi, ou Davi ao prometido, ao que viria para salvar. Quando Pilatos mandou crucificar Jesus, ou colocou lá escrito, né, quem era Jesus que estava sendo crucificado, tá? Quem é Jesus que estava sendo crucificado, o que ele escreveu foi Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tá? Lá em João 19, versículo 20, está escrito isso, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É interessante que os judeus não quiseram que essa frase estivesse lá escrita, e pediram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas escreva que ele disse que é o Rei dos Judeus. E aí Pilatos respondeu: olha, o que eu escrevi está escrito e pronto. Né? O que eu escrevi e pronto. Tá? Então, são algumas coisas que vão assim nos fazendo refletir sobre os nomes de Jesus. Tá? E o próprio Jesus, quando ele fala de si mesmo, ele fala de si mesmo como sendo o Filho do Homem. Jesus fala de si como o Filho do Homem. Isso para mostrar a sua natureza humana, tá? Para testificar ou certificar de que ele realmente também, além de Deus, ele é também homem. Tá? E aí ele fala também de si como mestre, como luz, o caminho. Tá? Lembra que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Tá? Eu sou a porta, aquele que passar por mim de maneira alguma será lançado fora. Jesus fala de si como a videira, dizendo: aqueles que estão ligados em mim, né? Eu sou o ramo, vocês são os
os agricultores, aquele que estiver ligado em mim, esse dará muitos frutos. Tá? Então são várias formas de nos dirigirmos a Jesus. Deixa eu só ver rapidamente aqui, eu vi um comentário aqui da Cláudia. Primeiro, boa noite, Cida Rodrigues também, né? Seja bem-vinda. Maria Magalhães, muito boa noite. A Cláudia disse me perdoe, pastor, mas não gosto do Natal, porque me fazem lembrar das minhas perdas. Meu nome está na Bíblia e é mulher de Pôncio Pilatos, e se não me falha a memória. Tá? Era uma fiel incentivadora de Paulo e uma patrocinadora comprometida da congregação dos cristãos. Tá? Cláudia, assim, o Natal, na verdade, a principal lembrança que ele nos traz é de amor. Tá certo que perdas acontecem em nossa vida, né? Situações difíceis acontecem em nossa vida, mas acontecem em outros dias também, acontecem no Dia das Crianças, acontecem no Dia das Mães, né? Acontece na Páscoa, ou acontece em qualquer outro dia comum que não há comemoração alguma. Mas coloca assim, foca o que é principal no Natal, né? A lembrança de que Deus ama você, ama a mim, ama a todos os que estão participando, né? Ama de uma maneira toda especial. Está registrado em João 3,16, né? Ele amou tanto o mundo, e essa é uma ênfase, né? Ele amou tanto, mas tanto, que ele mandou o seu filho para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, talvez essa seja a principal lembrança, talvez não, é a principal lembrança, né? Talvez o exercício de focar nisso, né? de pensar nessa questão. Tá? Infelizmente, assim, perdas, eu não sei do que você fala, enfim, mas imagino que deva ser dolorido, mas perdas, elas fazem parte da vida, fazem parte, e infelizmente é assim com todos nós, mas nós temos esse ganho maior que é a graça de Deus revelada em seu Filho Jesus, que veio ao mundo e deu a vida em nosso favor. Tá? Então, foca nisso, tá? E vamos orar a Deus, pedir para que Ele também dê forças para passar, para superar esses momentos de perdas, né? E isso é não só para a Cláudia, mas para qualquer um de nós, né? Tem outras pessoas que não gostam do Dia das Crianças, que não gostam do Dia das Mães e outros momentos mais. Tá? Mas nós focamos então nas bênçãos, né? Nas bênçãos que Deus nos dá, e isto vai suprindo esse sentimento de dor, esse sentimento de ausência. Tá bom? Dona Deolinda, muito bem-vindo, boa noite. E também Edneia Bolsoni, muito boa noite, que bom tê-las aqui conosco nesse momento de estudo também. Vamos seguindo aqui. Eu quero lembrar de alguns textos bíblicos. O primeiro é de Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 2, onde está escrito assim, né? Isaías falando a respeito, fazendo a profecia, né? E ele diz que o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. A gente sabe que Isaías é um dos profetas que falou com muita clareza sobre o nascimento de Jesus, tá? Muita clareza sobre a vinda de Jesus. E Isaías é tão preciso, que ele diz que isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz onde seria o seu nascimento. Ele diz que seria em Belém. Tá? Isso cerca de 700 anos antes de acontecer. E ele fala que Jesus nasceria de uma virgem. Tá? Então, e aqui nesse versículo,
Ele diz assim que Jesus, então, é a luz. Jesus é a luz do mundo. Tá? O mundo estava nas trevas, estava no pecado, estava sob a condenação, e aí Jesus vem e traz a luz, e nos tira das trevas, e nos conduz para junto do Pai. Tá? Então, a grande luz resplandeceu, brilhou sobre todos os que viviam nas trevas. Tá? Então, Jesus é chamado aqui por Isaías de a luz do mundo. Malaquias fala de Jesus como o sol da graça, o sol que brilha sobre todos também. Tá? Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Tá? Para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vida, perdão, salvação, eternidade. Tá? Então, Malaquias fala de Jesus como o sol que brilha sobre nós. Tanta maneira, né, de nos referirmos a Jesus, tantas formas de nos falarmos de Jesus. Eu vejo assim que, às vezes eu vejo pessoas tratando umas às outras, não pelo nome, mas chamando de meu querido, minha querida, meu doce, meu pão de mel. Estou pensando aqui alguns fazem, meu chuchuzinho, né? Tem gente que gosta de chamar de chuchuzinho, enfim, chuchu. Então, são formas carinhosas de falarmos ou de tratarmos as pessoas. Jesus era tratado assim, ou era conhecido por diversos nomes, por diversas maneiras, diversas formas de tratamento, né, relacionadas a Jesus. Tá? Com relação a essa questão de luz, ou de ser a luz do mundo, ou de ser o sol, né, para todos, Jesus mesmo já confirmou estas palavras. Jesus confirmou essas palavras quando ele falou de si mesmo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Tá? Jesus então fala de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando a gente recorda do povo do Antigo Testamento, era um povo que estava ansioso, esperava pelo cumprimento da promessa, esperava por esta luz, por esse sol da graça. Tá? Eles estavam ansiosos por isto. E quando aconteceu, tá? Então a luz de Cristo, a graça de Cristo, chegou para ser estendida sobre todos. Eu peço diariamente, eu peço constantemente que essa luz de Cristo brilhe na minha vida, que essa luz de Cristo me faça seguir em segurança. Segurança, não estou pensando aqui em segurança das coisas cotidianas, dos perigos que a gente passa, por isso eu também peço por livramento disso, mas eu peço a Deus todos os dias que a sua luz me guie nos seus caminhos, que a luz de Jesus me mantenha no caminho da salvação, que me mantenha no caminho que leva para o céu, para a eternidade. Tá? Nós que também temos pecado, nós também nos afastamos de Deus, né, por causa dos nossos pecados, precisamos que Ele nos aponte o caminho certo, precisamos que Ele nos conduza, que Ele nos dirija no caminho correto. Tá? Nós não queremos nem podemos ficar nas trevas do pecado e da condenação. Tá? Então que Deus, em Cristo Jesus, nos faça isso. Tá?
nós temos também em Jeremias no capítulo 33, versículo 15, Jeremias capítulo 33, versículo 15, nós temos as seguintes palavras: nesse dia e nesse tempo serei ou farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Lembra que eu falei agora há pouco sobre Jesus como sendo filho de Davi? Tá? O profeta Jeremias fala sobre os dois, sobre Jesus e sobre o filho de Davi. Jesus aqui é chamado, na tradução da RA, da Bíblia de Almeida Revista Atualizada, é chamado de o renovo, o broto, né? O broto, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Tá? Então, Deus em Cristo Jesus, tá, traz a justiça, a mesma justiça pela qual e com a qual Davi foi salvo, foi perdoado, foi resgatado. Essa justiça Jesus vem trazer sobre todos nós, sobre todas as pessoas. Tá? Então nós já vimos aqui Jesus sendo chamado de o renovo, a luz, o sol da graça, o prometido, enfim, várias formas de tratamento. E o profeta Isaías também fala a respeito de Jesus, do seu nascimento e como ele seria chamado. Tá? Nós cantamos agora há pouco: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse cântico está baseado no livro de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, né? Quando Isaías escreve assim, pois já nasceu uma criança, olha só, vou dizer de novo para vocês, 700 anos antes, né? Cerca de 700 anos antes, Isaías faz uma profecia como se ele estivesse lá, ao lado da manjedoura, como se ele estivesse lá, junto com José e Maria e vendo Jesus na manjedoura. Ele diz, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Tá? É assim que Isaías fala a respeito de Jesus, muito, muito antes de Jesus nascer. Tá? Então Jesus está relacionado em toda a Bíblia, em todo lugar, a referências ou a presença, né, de indicações a respeito de Jesus. Nestes nomes que Isaías fala aqui, nestes nomes e seus significados, está reunido tudo o que a pobre humanidade necessita, né? Jesus é Conselheiro Maravilhoso, é Deus Poderoso, é Pai Eterno, é Príncipe da Paz. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para a nossa vida. Por exemplo, vamos pensar aqui somente na questão do Príncipe da Paz. Uma das coisas que as pessoas mais almejam e mais procuram na sua vida é paz. É paz. Tá? Nós, com o nosso pecado, nós acabamos quebrando essa paz, quebrando essa harmonia com Deus. Tá? Nós criamos uma inimizade com Deus. Tá? Nós nos afastamos dele. E aí, Deus, através de Cristo, o Príncipe da Paz, ele vem para restabelecer novamente essa paz. Ele vem para restabelecer novamente essa amizade, esse amor, esse cuidado, essa relação entre nós e Deus. É por isso que os anjos, quando anunciam em Belém o nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, o versículo 14, eles cantam, né? Milhares de anjos cantam
paz na terra às pessoas a quem ele quer bem. Jesus, o príncipe da paz, veio proporcionar isso para mim e para vocês todos, para todas as pessoas em todo lugar. Então, tudo isso está relacionado a Jesus. Agora eu quero ir lá no que eu falei lá no início. Eu disse que eu diria para vocês o que significa o nome Jesus. Tá? Eu acredito que vocês já tenham ouvido e saibam também a esse respeito. Tá? O nome Jesus, Jesus Cristo, tá? Significa o Salvador ungido. Cristo é ungido. O que é ser ungido? Quando no Antigo Testamento Deus escolhia os reis, quando, por exemplo, Deus escolheu Davi para ser rei, ele mandou o profeta ir lá na casa da família de Davi, chamou todos os irmãos dele e nenhum deles era o que Deus havia escolhido. E aí então o pai de Davi diz, olha, tem mais um menino, mas ele é pequenininho, ele é novo, ele é fraco, ele não pode ser o rei, né? E aí o profeta mandou chamá-lo e era exatamente esse. E aí o profeta fez o quê? Ungiu a Davi. Né? O profeta derramou óleo sobre a cabeça de Davi e disse, você vai ser o rei do povo de Deus. Tá? Então, ungido é a pessoa que é separada para alguma coisa específica. Tá? É escolhido. Jesus, então, foi ungido, foi separado, foi escolhido para ser o nosso Jesus. O Cristo, né? Foi escolhido para ser o nosso Jesus, ou seja, o nosso Salvador. O nosso Salvador. E é isto que significa o nome Jesus, Salvador. E ele veio, por isso eu disse antes, né? A nossa maior lembrança, o que deveria nos motivar e nos alegrar no Natal é esta lembrança. De que eu estava perdido, eu estava condenado, eu estava inimigo de Deus, afastado dele, eu estava caminhando a passos largos na escuridão, e aí Jesus veio para me resgatar. Jesus veio para me dar uma nova vida. Jesus veio para me colocar junto de novo no colo do Pai Celestial, no colo do Pai Eterno. Tá? Então, ele é o nosso Salvador, ele veio trazer a salvação para todos os homens, para todas as pessoas. Veio para reconciliar toda a humanidade com Deus. E aí, para isso, Jesus teve que se fazer homem. Jesus teve que tornar-se um ser humano. E é interessante a gente entender quando Jesus é chamado, por que Jesus é chamado de filho do homem. Nós lembramos que Jesus tem duas naturezas. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Somente Jesus é isto. Tá? Deus e homem ao mesmo tempo. E era necessário que isso acontecesse. Entendam por quê. Quem foi que pecou? Quem foi que pecou foi o ser humano. Se eu contraio uma dívida, quem é que tem que pagar por essa dívida? Sou eu. Se vocês contraem uma dívida, quem vai pagar pela dívida são vocês. Tá? Ninguém vai sair por aí fazendo dívida, vou comprar um carro e alguém vai pagar para mim lá, eu vou reformar minha casa e vou pegar o material de construção e alguém vai lá pagar o material de construção. Não, nós pagamos pela nossa dívida. Nós deveríamos também pagar pela nossa dívida do pecado. Nós também deveríamos pagar para termos a reconciliação com Deus. A pergunta é, quem conseguiria? Quem pagaria por esses pecados? Ninguém, absolutamente ninguém, porque não há sobre a face da terra uma pessoa sequer que faça o bem e que não peque. Todos pecaram, todos pecaram. Tá? Então, é o ser humano
que tem que pagar pelos seus pecados. Mas como nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados, então Jesus, ele assume a condição humana. Ele se torna homem, ele nasce como homem, nasce da Virgem Maria. Tá? E agora, na condição de homem, Deus, homem, Jesus cumpre toda a palavra, Jesus obedece a Deus perfeitamente, ao Pai perfeitamente, Jesus cumpre toda a lei, sem errar em absolutamente nada, e Jesus, ele morre na cruz, carregando sobre os seus ombros os meus pecados, os seus pecados, os pecados de Adão, de Eva, de Caim, os pecados da criança que ainda vai nascer, os pecados das pessoas do mundo inteiro, inclusive das pessoas, até a última pessoa que nascer neste mundo antes dele voltar. Então, Jesus é o Cristo, o ungido para salvar. Por isso ele é Jesus, para salvar, para resgatar a todos nós. E ele tem em si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E é por isso que ele pode, com muito amor, dizer para mim, para vocês, paz seja com vocês. Vivam em paz, estejam em paz. Todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, creem que Ele nasceu neste mundo para nos trazer uma nova vida, para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Creem que Ele fez o sacrifício que os sumos sacerdotes faziam no Antigo Testamento constantemente. Agora Ele fez uma vez por todas. Todos aqueles que creem em Jesus permanecem nesta fé até o fim de seus dias. Esses têm a vida eterna, estes têm paz. E estes são reconciliados com Jesus, esses são reconciliados com o Pai, esses permanecem para a eternidade celestial. Eu tenho um Rei maravilhoso, você tem um Rei maravilhoso. Nós temos um Messias que veio com grande amor para nos resgatar, para nos dar de novo a reconciliação com o Pai. É tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de lembrarmos deste grande amor de Jesus por nós. É tempo de lembrarmos que até mesmo Ele deu a sua oportunidade ou a sua vida em favor de pessoas que talvez hoje a gente pense, por que estão perdendo essa chance? E aí é bom lembrar que somos nós, vocês e eu, que somos incumbidos ou que somos chamados por Jesus para levarmos a estas pessoas a mensagem da graça, a mensagem do amor, a mensagem do perdão. Tá? Então que o Natal também seja a oportunidade de proclamação, de nós falarmos, de nós testemunharmos sobre todos esses nomes de Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Consolador, o Renovo de Davi, o Libertador, a Luz do Mundo, o Sol da Graça, o Sol da Justiça, enfim, tá? Todos os nomes pelos quais nós o conhecemos. E cada um desses nomes tem o seu significado, tem a sua importância. Tá? Que Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida, que a gente tenha plena confiança nesse Jesus em todo o tempo mesmo, e que Ele nos dê a oportunidade, a graça de sermos instrumentos nas mãos dEle para levarmos esta mensagem de alegria, de paz, de consolo a todas as pessoas em todo o tempo. Tá bom? Que Deus conceda isto para mim e para todos vocês.
E eu quero dizer que nesse período, a gente está, como falei antes, a gente vai estar fazendo hoje o último estudo deste ano. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, estiveram comigo desde que nós iniciamos esses momentos de reflexão. Tá? Foram vários momentos assim que a gente pôde falar, pôde compartilhar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Que no ano que vem a gente volte, a gente tenha de novo estas oportunidades, tá? E vai ser legal de ter de novo todos vocês que aqui estão me acompanhando, né? Todos vocês, no próximo ano também. Estou tentando ver se tem mais alguém aqui que eu não tinha visto antes. Eu vi que alguém cumprimentou aqui o pastor Ezequiel antes. Não sei se o pastor Ezequiel está conosco, eu não consigo vê-lo aqui entre os meus contatos. Mas se estiver aí, um grande abraço, pastor Ezequiel. Deus abençoe ricamente a sua vida e ministério também, a sua família, tá? Plenamente. Eu acho que não estou esquecendo de falar o nome de ninguém aqui. Se eu tiver, depois eu falo pessoalmente, particularmente com todos vocês. De novo, lembrar a vocês que na quinta-feira da semana que vem, dia 24, nós vamos ter a nossa programação natalina aqui da Congregação Ebenezer, que será às 20 horas, será transmitida aqui por esse mesmo, aqui pelo Face, tá bom? E quem não tiver compromisso, quem não tiver atividade, de repente na sua congregação, na sua igreja, querendo participar conosco, nos acompanharem, vai ser bem legal. Vai ser bem legal a gente participar. Que legal, dona Ivani, agraciada por Deus, né? Muito bacana, tá? É gostoso, né, a gente ver o significado dos nossos nomes e tem significados assim muito bacana, muito especiais. Parabéns aí pelo significado do seu nome, agraciada por Deus, tá? Os outros, pesquisem também, deem uma olhadinha, tá? O significado do nome de vocês e surpreendam-se. Muito bem, nós vamos orar e na oração vamos incluir aqui a Cláudia e pedir a Deus que abençoe, né, nesses sentimentos aí que tem, né, de perdas, que Deus conforte o coração, Deus alegre o coração, o seu coração e conforte a sua vida, Cláudia. Dona Irma, eu não tinha falado da senhora ainda antes, né, Dona Irma? Muito boa noite, tá? Que bom ter a sua companhia também, tá? Também aqui, deixa eu ver, quem mais aqui está pedindo? Tinha mais alguém que pediu aqui orações, tá? A Márcia, Dona Márcia Barreira, pede aqui oração por todos os doentes, né, pelos médicos, pessoas que trabalham na área de saúde, pelos pastores, gratidão a Deus por tudo, né, que Deus abençoe e proteja, tá? Vamos também incluir Dona Márcia nas orações e assim também com a senhora Dona Joana e todos os familiares também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que faz algum pedido de oração. Eu acho que é isto, tá? Então quero convidar vocês a nós orarmos ao nosso Deus. Gracioso eterno Deus, nosso amado Pai, quando o Senhor enviou o Teu Filho Jesus a este mundo, fez por amor a mim, amor por todos os que estão acompanhando aqui nesse momento de estudo, amor por todas as pessoas no mundo inteiro. E Ele veio, tornou-se homem para, em nosso lugar, pagar pelo nosso pecado, pagar a dívida que nós contraímos com o Senhor. Obrigado por Jesus ter feito isso por nós e por nos permitir conhecer essa mensagem, por nos permitir o Espírito Santo vir e pôr a fé em nosso coração para confiarmos nele até o fim. Louvado seja Deus, porque estamos mais uma vez nos preparando para celebrarmos o nascimento de Jesus. Que a mensagem seja de alegria, que a mensagem seja de paz, de conforto para todos nós. Pedimos também em favor da Cláudia, esteja com ela, que os sentimentos de perda que acontecem realmente na nossa vida, acontecem na vida porque
porque somos perecíveis aqui neste mundo, somos pecadores e as dificuldades realmente vão acontecer. Mas conforta o coração dela, anima, encoraja e dá que ela sinta o prazer e a alegria também pela mensagem, pela certeza de que Jesus Cristo veio para salvar, para perdoar aqueles que já se foram, os que foram antes de nós e a nós também. Graças a Deus por esta mensagem ser clara em nosso coração. Nós queremos pedir, juntamente com a Dona Márcia, por todas as pessoas que estão enfermas, por todas as pessoas que carecem de atenção, de cuidado especiais, os que estão hospitalizados, também pelos médicos, todos os profissionais da saúde que estão sempre à frente na batalha para a recuperação, para a prevenção de diversas enfermidades. Pedimos então, Senhor, abençoe a cada um deles e conduza-os em segurança em todo o tempo. Assim também pedimos pelos líderes religiosos, pelos pastores, pelos padres, que estão sempre também prontos a levar a sua mensagem, a cuidar do coração, a cuidar da alma das pessoas, que também precisa de atenção, também precisa de remédio. O remédio é a graça de Deus, que o Senhor nos oferece pela palavra e pelos sacramentos. Isso abençoe, então, também o trabalho da igreja cristã em todo o tempo e em todos os lugares. Que o Senhor receba a nossa gratidão por esse período em que nós tivemos nossos estudos online, por cada participação, por cada tema, por cada meditação que nós tivemos e que elas realmente façam a diferença em nossa vida. Na semana que vem, abençoe a live do nosso culto, nosso programa de natalino, que seja também um momento especial para louvarmos e glorificarmos ao Senhor com alegria e gratidão em nosso coração. Aliás, já no próximo domingo terá a nossa primeira live de programação natalina. Por isso, pedimos a tua bênção também sobre isso. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu estava me esquecendo de comentar com vocês, na verdade, já nesse domingo agora. Domingo vai ser às 19 horas, tá? Domingo às 19 horas nós teremos o culto pela manhã, que será transmitido, e à noite também nós teremos então a transmissão a nossa primeira noite no programa natalino, domingo às 19 horas. E depois na quinta-feira às 20 horas, mais uma vez, a gente transmite a programação natalina, tá? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus abençoe a todos ricamente, tá? A Elaine Bazzoni também está conosco, que bom tê-la aqui, Elaine, tá? Legal a sua companhia. Que Deus abençoe a todos vocês, guarde, proteja de todos os perigos, todos os males e que a alegria do Natal encha o coração de todos ricamente em todo o tempo, tá? Deus abençoe a todos. Uma boa noite e um bom descanso.